Aula 4 do Axis, consulta. Na aula anterior nós entendemos o que é uma consulta e nós criamos uma consulta usando o meio do assistente de consulta. Nesta aula criaremos uma consulta, mas não usando o assistente, usando um outro recurso um pouco mais avançado. Bom, vamos criar na prática para entender depois. Para criar uma consulta avançada, nós vamos clicar no Criar. Depois nós vamos escolher a opção Design de consulta. Bom, quando você clica em Design de consulta, aparece essa janela chamada Mostrar tabela. Aqui aparecerão todas as suas tabelas. Se você tiver mais de um banco de dados, aparecerão todos aí. Para você definir para o seu Axis qual a tabela que você vai usar para aquela consulta. No nosso caso, nós só temos uma e nós vamos usar ela mesmo. Seleciona a tabela e clica no adicionar. Depois que fez isso, você pode descartar essa janela, clicando no botão fechar. Pois bem, então aqui aparece todas as características da sua tabela, ou seja, todos os dados que contém nessa sua tabela. Nome, telefone, RG, sexo, dívida, entre outros. Pois bem, chegando aqui embaixo, você vai definir quais são os campos que você quer que apareçam na sua consulta. Por exemplo, eu quero que na minha consulta apareça o nome. Clica aqui na próxima coluna. Eu quero também que apareça o telefone. Mas eu também quero que apareça o sexo. Só que com um critério. Você vai vir até a linha critério e você vai definir que você quer que apareça somente as pessoas com nome, telefone e sexo masculino. Quando você der um Enter, ele criou uma fórmula para você automático. Pois bem, depois que você definiu essa configuração para sua consulta, você pode executar a consulta. Então o que vai acontecer? Ele mostrou todas as pessoas para mim do meu banco de dados que com o nome, com o telefone, só que do sexo masculino. Vamos inverter um pouco, vamos fechar essa consulta sem salvar. Vamos fazer ela novamente, só que agora usando o sexo feminino. Então, criar, design de consulta, aparece aquela janelinha, nós vamos definir que banco de dados nós queremos, no nosso caso é o clientes mesmo, adicionar e fechar. Pois bem, esse é um recurso que tem que ser feito, mesmo que pareça ser desnecessário. Vamos lá agora e vamos definir que eu quero que na minha consulta apareça o nome, o telefone, o RG, lembrando que isso é tudo exemplo. E também eu quero que apareça o sexo. Só que eu vou definir aqui na linha critério que eu quero todas as pessoas do sexo feminino. Quando você der um Enter, ele já criou a fórmula para você. E agora é só você executar a consulta. Quando você executa, então ele mostrou para você o seu banco de dados, os nomes, o telefone, que foi o que nós definimos, o RG e só as pessoas do sexo feminino. Quando eu definir sexo feminino, você poderia estar definindo um outro caractere, um outro dado. Por exemplo, eu quero todas as pessoas com o nome Adriana. Eu quero todas as pessoas com RG X ou Y. Enfim, essa é uma consulta avançada do Axis.